Por favor, pegue a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 9 e versículo de número 1 em diante. Nos diz assim a palavra de Deus: E souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, ou usaram de astúcia, e enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos, gastos e vasilhas de couro, velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele, aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, queremos que faça um acordo. Coloca por favor a RA, por favor. Fazei, pois, agora uma aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos uma aliança convosco? Então disseram a Josué: Somos teus servos. Então lhe perguntou Josué: Quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e diz-lhes: Somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, e eles aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e aqui rotos, e estas vossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Amados, eu quero falar de um tema bem recorrente nos tempos que vivemos e importante. Nós estamos falando sobre famílias resolvidas. E quando nós falamos de famílias resolvidas, nós precisamos também esclarecer os princípios que levam essas famílias a fazerem alianças corretas e não alianças perigosas. Aliás, esse é o tema da minha palavra: alianças perigosas. E quando nós falamos de alianças, nós estamos falando de uma forma bem ampla. Nós estamos falando de alianças que são feitas em todos os termos da sociedade: alianças políticas, alianças familiares, alianças de empresa, de sociedade, aliança que muitas das vezes se faz de uma família para com outra família, através do casamento. E quando a gente fala de alianças perigosas e princípios, a gente pensa: quantos casamentos poderiam ser evitados? Quantos relacionamentos fracassados poderiam ter sido evitados? Quantas sociedades falidas poderiam ser evitados? Se jovens, se homens, se mulheres tivessem esclarecimento de Deus, tivesse o conselho do Senhor para tomar atitudes e resolverem suas vidas. Acontece que muitas das vezes nós somos punidos, castigados, porque nós não queremos consultar a Deus ao fazermos alianças. Não queremos consultar a Deus se uma relação de namoro pode progredir para um casamento. Nós não queremos consultar a Deus se aquela união é da vontade dele.
Não queremos consultar a Deus quando fazemos uma aliança, uma sociedade com um colega, com um amigo, de um negócio que empreendemos. Não queremos consultar a Deus quanto às nossas alianças, às vezes políticas, que realizamos. A palavra de Deus, lá no livro de Oséias, capítulo 8, versículo de número 2 em diante, o Senhor repreende Israel exatamente por eles terem feito o mesmo que fizeram aqui na época de Josué. A palavra diz: a mim me invocou nosso Deus, nós Israel te conhecemos, nós Israel te conhecemos, a mim me invocam, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Eu conheço a Deus. Versículo 3, por favor. Israel rejeitou o bem, e o inimigo perseguirá. Israel rejeitou o bem, e o inimigo o perseguirá. Qual o bem que eles tinham rejeitado? Versículo 4, e diz a palavra: eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, constituíram príncipes, mas eu não soube. A NVI, por favor, rapidamente. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, fizeram escolhas sem me consultar, escolheram líderes sem a minha aprovação, com prata e ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. O que é que Deus estava aqui se referindo? Israel fez escolhas erradas, fizeram alianças erradas, porque eles instituíram reis sem me consultar. É como se nós estivéssemos num pleito eleitoral e vivendo hoje em plena democracia, e nós estamos querendo muitas das vezes fazer escolhas baseadas no nosso bem-estar, sem antes consultar a Deus. O que Deus tem para a nossa nação, o que Deus tem para o nosso município, o que Deus tem para a nossa família, o que Deus quer fazer através da eleição deste ano para as nossas futuras gerações. Moças que escolhem com quem se casar sem antes consultar a Deus, baseado na beleza, na formosura, ou baseado simplesmente na empolgação, na emoção. Homens que escolhem mulheres para casar sem consultar a Deus. E aí o versículo 3, Deus disse: eles rejeitaram o bom, o que é bom, então o inimigo os perseguirá. Todas as vezes que é dada a você a oportunidade de escolha, há coisas que Deus não vai te dar a oportunidade de escolher. Há coisas que Deus vai te dar a oportunidade de escolher, mas há coisas que Deus não vai, porque Ele já decidiu. Lembra o que Deus disse sobre José lá no livro de Gênesis? Ele disse: essa questão está resolvida, essa questão está resolvida por Deus, e Deus tem pressa em realizar. Tem coisas na sua vida que Deus já resolveu, mas tem coisas na sua vida que Deus vai esperar você decidir, mas Ele já te deu a dica. Lá no livro de Êxodo 34, versículo de número 12, diz a palavra de Deus: abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual vocês estão indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Abstente-se de fazer aliança com os moradores da terra, para que eles não te sejam por cilada. Deus já nos advertiu. Você é cidadão do céu. Você está aqui, mas você é servo de Deus. A tua vida pertence a Deus. Ele é o Senhor. Então, até nas minhas decisões, eu preciso consultar a Deus. Há coisas que eu não vou precisar consultar, porque Deus já resolveu. Mas há coisas que eu vou precisar consultar. Deus já deu o conselho: não faça aliança com gente que não está de acordo contigo em princípios. Amós 3:3, a palavra de Deus disse que não pode dois andarem juntos se entre eles não houver um acordo. Se eles não estão de acordo, eles não podem andar juntos, não vai haver aliança. Deuteronômio 7:3, Deus disse: guarda-te
de contraíres matrimônio, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Deus já nos orientou. Aí tem gente que faz aliança errada e depois quer jogar a culpa para Deus. Mas foi você que fez a escolha errada, foi você que decidiu de forma errada, foi você que decidiu se amarrar em alguém que não conhece a Deus, que não compartilha dos mesmos princípios que você. Mas porque a aparência, porque ele é bonito, porque ela é bonita, porque me agrada. Meu irmão, ninguém revela o que é até que consiga o que quer. Ninguém. Você já vai conhecer, é um dos princípios que eu vou falar quando eu falar dos gibeonitas. São nas pequenas coisas que o inimigo começa a te colocar em situações difíceis. Em 2 Coríntios 6,14, a palavra de Deus nos recomenda para que você não se coloque em julgo desigual. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão há entre a luz e as trevas. Versículo 15, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Não vai haver sociedade. Não vai haver sociedade, não tem casamento muitas das vezes que prospere, é raramente um casamento que prospera, quando a pessoa se coloca em situação desigual, e Deus está nos recomendando. Versículo 16, o apóstolo Paulo encerra dizendo: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você é povo de Deus, diga aleluia. Irmãos, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, porque tem jovem que de repente se une em uma comunhão desigual, num relacionamento, e ele diz: não, mas ela vai se converter, não, mas ele vai se converter. A pesquisa nos Estados Unidos diz que um cônjuge que casa e se coloca em comunhão desigual, aquele que é incrédulo, o percentual dele se converter é igual ao percentual de avião que cai. O avião é o transporte mais seguro do mundo. Morre mais gente de acidente de carro, de moto, do que de avião. O percentual de um cônjuge para se converter é de 25%, segundo pesquisa, 75% não se converte. E aquele casamento é conduzido a um fracasso por conta da divergência. Por 25% de chance dele se converter, mas poucas chances de se converter. Mas eu estou introduzindo, falando das advertências que Deus nos falou aqui. Abstém-se de fazer aliança com o povo desta terra, com que não professa a mesma fé que você. Abstém-se, cuidado. Não contrairás matrimônio com essa gente. Não tomarás mulheres deles para teus filhos, e nem darás os teus filhos em casamento a eles, porque eles serão para ti como cilada. Em todos os níveis, eu sempre menciono que o inimigo, ele trabalha de uma forma muito sutil, em todas as áreas, para destruir a família. Qual foi a estratégia que Faraó utilizou no Egito, quando o povo de Israel era fecundo e forte? Qual foi a estratégia? Diz a palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 1, versículo 10, versículo 9 e 10, que quando o inimigo percebeu, nesse mesmo tempo, diz a Bíblia: eis que o povo de Israel era mais numeroso e mais forte do que nós, disse Faraó. A NTLH, por favor. E o povo de Israel, veja, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Qual foi a estratégia que Faraó, versículo 10, que ele utilizou? Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais. E qual foi a estratégia que Faraó utilizou? Afasta o marido da sua mulher, divida o povo, coloque eles em cidades distantes em todo o Egito, e não permita que o marido se achegue à sua esposa. Versículo 11, coloca sobre eles
Por isso os egípcios eram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram as cidades de Pitom, Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. E versículo 12: porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam, os egípcios ficaram com medo deles. Versículo 13, e diz: e tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Versículo 14, e fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação. E o pior de todos, eles tratavam eles com tamanha crueldade, de maneira que enfraquecesse a família. Os homens não pudessem coabitar com a sua mulher. Eles estavam distribuídos em diversas cidades, construindo Pitom, Ramsés, as cidades de Faraó. E quando eles se afastavam, diz a Bíblia que um homem da tribo de Levi teve coragem de sair e manter relações com a sua mulher. Foi quando nasceu Moisés. Mas qual era a estratégia de Faraó? Dividir a família. Dividir a família. Quando nós nos tornamos fortes, a família está forte, a família está resistente, a família está resolvida, casamentos estão aliançados, casamentos estão estreitados em afetos, filhos estão sendo bem criados. O inimigo vai usar uma estratégia para destruir a família e a sociedade. Divida a família. Aí começa o inimigo a fazer o mesmo que ele fez com os homens de Israel. Coloca sobre eles trabalho, de maneira que os homens não tenham mais tempo para se deitar com a sua mulher, para ter comunhão com elas. E o homem sem comunhão com a sua esposa vai perdendo, é igual pneu careca, vai perdendo aderência. Pode muitas das vezes até tentar acidente, frear, mas não vai conseguir. Pneu careca provoca muitos acidentes e morte. O afastamento provoca a morte do amor, do casamento, da comunhão, da relação. É por isso que tem uma frase que a gente fala na igreja: nenhum sucesso na sua vida justifica você fracassar na sua família. Nenhum. Mas o inimigo tem uma outra estratégia. É quando ele percebe que você vive em plena comunhão e harmonia. Ele sabe quando você está amplamente aliançado. E aí ele vai usar. Por quê, pastor? Um povo aliançado, uma família aliançada. Diz a palavra de Deus lá no livro de Levítico, capítulo 26, versículo 7 ao 9. Deus fez uma promessa: vocês vencerão seus inimigos e os matarão. Vocês, 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 10.000. Todos eles serão mortos. Eu os abençoarei vocês e darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. A razão deles serem fortes estava no quantitativo, estava nos 5 que podem derrotar 100, nos 100 que pode derrotar 10.000, nos 10.000 que pode derrotar 30.000? Não. O fato deles serem fortes estava onde? Na aliança que eles tinham entre um e outro, e a aliança que todos tinham com Deus. O poder da família, o poder de um povo está na aliança. Então quando o inimigo percebe que você é forte, que a tua família é forte, que o teu casamento é forte, que a tua relação conjugal com o teu cônjuge é forte, que a igreja é forte, o que é que ele vai fazer? Ele vai usar o que nós lemos lá em Josué capítulo 9. Agora nós vamos entender lá o versículo 4. Quando os gibeonitas souberam que o povo era aliançado e que não havia restrições, eles venciam todos os seus inimigos. Eles venceram o maior exército que existia na época, a cidade mais forte da época, Jericó. Então eles decidiram não atacá-los. Eles disseram: vamos usar de um ardil, de uma estratégia, de astúcia, vamos enganá-los. Eles usaram de astúcia. A NVT, por favor, diz a NVT que então eles usaram de astúcia para se salvar. A NVI diz que eles utilizaram de um ardil. Para quê? Para fazer com que o povo quebrasse a sua aliança com Deus, ao estabelecer uma aliança com eles. O versículo 14 nós lemos aqui
que a trágica aliança que Josué e os príncipes do povo fizeram, olha o que diz a Bíblia, mas não consultaram o Senhor. Não consultaram o Senhor. Queridos, quantos casamentos, quantas famílias, quantas sociedades, quantas empresas, quantos negócios, quantas coisas em sua vida poderiam estar de forma tão abençoada, sendo próspera, elevada, mas você foi enganado. Eles falaram: vamos nos infiltrar no meio deles e vamos dizer que nós somos de uma terra distante. Na verdade, eles eram de Gibeon. Gibeon é um monte pequeno. Gibeon é aonde Jesus foi transfigurado. A palavra Gibeon quer dizer monte pequeno. Quer dizer o quê? Monte pequeno. E esse povo era de onde? De Gibeon, daquele lugar chamado Monte Pequeno. E eles decidiram não atacar Israel, porque Israel era aliançada. Israel, 5 deles venciam 100, 100 deles venciam 10 mil, 10 mil venciam 30 mil. Eles eram invencíveis, porque eles tinham uma aliança. Eles tinham uma aliança. Quando você é aliançado com o teu casamento, quando você é aliançado com seus filhos, quando uma igreja é aliançada, ninguém resiste a ela. A igreja é atacada até por um ex-presidiário dizendo que o povo não deve obedecer os padres, não deve obedecer os pastores. Sabe por quê? Porque um povo aliançado com a sua liderança é um povo invencível, é um povo que não é derrotado. E eles estão tentando se infiltrar na igreja para quebrar o quê? A aliança da igreja com Deus, com as suas lideranças. Para quê? Para que eles possam nos derrotar, porque eles sabem que o Brasil está sendo dominado pelo Evangelho, que o povo que teme a Deus é um povo que decide. E eu quero falar rapidamente: cuidado com a estratégia do inimigo para levá-lo a fazer com ele alianças que são alianças perigosas e proibidas por Deus. A proposta de uma aliança proibida, os gibeonitas propuseram a Josué uma aliança imediata e urgente. Olha o versículo 6 que diz aqui: foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que faça conosco, queremos que faça um acordo conosco. RA, por favor. Queremos que faça conosco uma aliança. Eles nem se apresentaram, eles nem disseram quem eles eram, mas eles queriam rapidamente que Josué aceitasse com eles uma aliança. Cuidado, que toda aliança proibida, toda aliança que não é proveniente a Deus, o inimigo tem pressa que você responda de forma imediata. O inimigo não quer te dar tempo para orar, o inimigo não quer te dar tempo para pensar. Ele quer que você resolva de forma imediata. Ele quer que você decida na hora, porque o papel dele é fazer com que você ultrapasse os limites e não consulte a Deus e depois venha sofrer as consequências. Queridos, cuidado com a estratégia do inimigo. A tua aliança com Deus, a tua aliança com o teu casamento, com teus filhos, com a tua família, a tua aliança com a tua igreja, a tua aliança com teus líderes é que te faz ser forte. E quando o inimigo sabe disso, ele vai fingir, mentir e tentar te induzir a quebrar todas essas alianças para que você se enfraqueça. E aí sim ele possa te atacar, porque aí você não terá muros para te proteger, porque as alianças foram quebradas.